Calabunga, nerds pobres, bem-vindos ao Vlog do Fudido. Meu nome é KS Turgon e eu vou apresentar um pouco da proposta do canal para vocês. Bem, nerds pobres, muita gente se pergunta, né, como fazer vlogs, né, como ser famoso. E a proposta, né, a ideia que eu tive, por que é o Vlog do Fudido? Porque, olha, você dá atenção para o Jovem Nerd, para o Omelete, para esses grandes sites aí de entretenimento. Os caras estão cagando para você. Os caras estão cagando para você. Tá? Ele só quer o seu like, o seu dinheiro e acabou. Eu, o Vlog do Fudido, sou você. Eu sou como você. Não tenho uma máquina de gravação boa, não tenho dinheiro para ir em convenções, CCXP, essas coisas todas, sou um nerd pobre, então eu posso falar por você. Vocês que consomem esses caras aí, que vocês batem com ele no aeroporto, os caras nem olham para você, a arrogância extrema. Bem, a proposta do Vlog do Fudido é que você troque nerdices, né? Mas com quem quem é gente nossa, né? Então, esse pessoal aí do Jovem Nerd ganha dinheiro pra caramba aí, não, cara. Aqui é só pros fudidos. Aqui não tem panelinha não, matando robôs gigantes. Tem isso não, nerds. Nerds pobres, né? Então, a proposta do canal eu vou apresentar, como é que eu posso dizer, diferentes pontos de vista, meus pontos de vista no caso, a respeito de alguns ramos, né, da nerdice, da arte. Então, hoje a gente vai tratar do Camões, os Lusíadas. E esse vai ficar no tema de literatura, mas terão outros temas, terão música, cinema, mangá, série, animações, quadrinhos, né, no caso do Ocidente. E a gente vai falar sobre isso tudo ao decorrer, né? Tipo, a minha máquina, não sou profissional, né? Não tenho dinheiro para investir nisso. Então, os meus vídeos é nessa maquininha simples aí, com essa imagem bugada, como vocês estão vendo aí. Então, eu vou tratar, como eu já falei, do Camões, né? Desculpem esse desenrolar aí, eu não tenho nem ideia de como fazer, sabe? Tô fazendo mesmo, e é isso. Sou simples como vocês que desejam fazer vlogs também, não tem problema, sabe? Não pirem com, preciso de uma máquina, não sei o que. Metam e joga a cara. Se vocês têm alguma coisa, só quem fala é que tem alguma coisa para dizer. Se vocês têm alguma coisa para dizer, façam mesmo, né? Façam como fudido aqui. Então, a gente vai falar primeiro, né? Nesse primeiro vídeo que eu inicio com literatura, né? Aliás, com literatura de alta qualidade. Camões, né? Não sei se vocês estão vendo aí, os Camões. O que falar de Camões, né? Primeiro, os Lusíadas é uma coisa muito triste que eu vou falar, porque os Lusíadas, ele é um livro que, pelo menos em Portugal, ele é muito, ele é mais ou menos como se fosse Machado de Assis aqui, sabe? Eu vou falar, mas não é essa a palavra, tá? Se alguém souber, comente aí nos comentários, né? Diga, escreva nos comentários. Mas ele é chato, ele é tido como maçante, sabe? Os professores tentam passar isso para os alunos desde pequeno, eles não criam uma alternativa divertida para os alunos aprenderem o Camões. Então, em Portugal tem essa coisa, né? E no Brasil nem se fala, no Brasil pouca gente conhece, assim, sabe? Teve uma vez que eu encontrei um rapaz e o cara me falou, pô, espantado, nossa, você lendo Camões, caramba, não sei o que. Como se fosse uma coisa muito
exótica, como se fosse uma coisa quase alienígena, né? E Camões não é nada disso. Camões ele vai além, sabe? Ele não é só porque eu gosto, mas a importância dele é universal. Porque ele em Portugal é um dos fundadores não sei se é literatura, mas ele é um dos fundadores das letras, né? Assim como Shakespeare, na verdade é contestado, né? Shakespeare ou Geoffrey Chaucer, que é mais ou menos 200 anos antes de Shakespeare, foi com a literatura, foi com a língua inglesa, Lutero no alemão e Alexander Pushkin no russo, Dante Alighieri na Itália, Miguel Cervantes na Espanha. Então ele é tido como um pai fundador. E esse livro é a obra máxima dele, né? Que trata das primeiras navegações, das primeiras não, na verdade na chegada dos portugueses à Índia, né? Primeira vez com Vasco da Gama. Então é muito interessante a estrutura que o livro foi escrito, porque ele começa com uma dedicatória, né? Porque ele é um poema épico, né? Então todos os poemas épicos do quais Camões se inspirou para escrever os Lusíadas, eles fazem uma dedicatória primeiro às musas, né? E depois a alguém importante, assim. No caso do Camões, ele dedica primeiro às musas, né? Pede uma inspiração para ela e depois dedica ao rei. Quando ele termina, né? Quando ele vai publicar, essa dedicatória do início, do começo do Camões é dedicada a Dom Sebastião, que aliás ele tem uma ligação muito importante com o Brasil, né? Ele foi um rei, assim, só para dar um adendo, ele foi o último rei da dinastia de Avínice em Portugal. Qual a importância dele? A importância dele na cultura portuguesa e consequentemente na cultura brasileira é que ele tinha a ideia de criar um império católico universal. Então, para isso, ele tinha problemas mentais, né, devido a casamentos consanguíneos entre a família dele. Então, o jovem era meio pirado, assim. Que até uma das alcunhas dele era o Desejado. Porque quando a pai dele morreu, ele ainda estava na barriga da mãe, então não tinha rei, né? Então todo mundo estava esperando muito esse rei, né, para que tivesse tudo bem e a linhagem continuasse. Então a ideia do Dom Sebastião era criar um império, né, universal, segundo as leis do cristianismo. Então para isso ele arregimentou um grande exército, pegou a fina flor da nobreza portuguesa e foi lutar contra o rei de Marrocos. Então lá no norte da África, né, na batalha de Alcácer Quibir, em 1580, eu acho que é um pouco depois da publicação do Camões, os portugueses são derrotados nessa batalha, toda a nobreza é morta e o rei ele desaparece no campo de batalha, no meio do deserto. Ninguém acha o corpo do rei, então cria-se uma lenda, né? E qual é a ligação dele com o Brasil? É que o rei ele é mítico, né? Em Portugal primeiro, ele é tido como alguém que regressará e tornará Portugal uma potência imperial que foi outrora. É chamado do Quinto Império, Quarto Império, não lembro bem, né? Quem souber escreve aí embaixo. E a ligação dele com o Brasil é que é o seguinte: nos primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil, os franceses tentaram colonizar o Brasil em duas ocasiões. A primeira na França Antártida, no Rio de Janeiro, a segunda na França Equinocial, se não me engano, no Maranhão. No Rio de Janeiro, os franceses eles derrotaram, os portugueses eles derrotaram os franceses em campo de batalha, né, com a ajuda dos índios, né. Os franceses também tiveram a ajuda dos índios, mas os portugueses foram vitoriosos. E disse a lenda
que no meio da batalha os portugueses, né, os inimigos viram a imagem, ou foi os portugueses viram a imagem de Dom Sebastião, né, no meio dos soldados, e isso deu a vitória aos portugueses. Então, posso estar enganado, algum carioca que estiver vendo, me corrija também. O nome do rio é Rio de Janeiro de São Sebastião, ou é São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Tem essa ligação, e tem uma mais recente, assim, séculos depois, que é a questão do contestado, que tem todo aquele, o sebastianismo, né, o Messias, né, o monge João Maria, o monge José Maria, tem essa coisa muito forte, né, entre os camponeses, e essa é a ligação. Então, todo esse contexto de Camões, por incrível que pareça, tem uma ligação muito forte com o Brasil, né? Então, Camões publica, né, acho que na década de 70 do século XVI, ganha uma pensão mesmo que mirrada, né, por causa da publicação do livro, né, Exaltando Portugal, e a gente vai para a história especificamente. O que conta, o que fala, qual que é a estrutura do Lusíadas? O Lusíadas é um poema épico, né? Poema épico é aqueles poemas consagrados a grandes feitos, né? Tem-se origem na antiguidade, né? Aliás, Camões bebe da antiguidade, se inspira completamente na Eneida de Virgílio, que conta as origens lendárias de Roma, né, até o estabelecimento dela como potência. Tem a Ilíada e a Odisseia. Tem outros poemas que não chegaram até a gente, né? Tem a Teseia, que contava a história de Teseu, que eu não lembro agora o escritor, mas o Camões se inspira na Eneida. Então, ele é todo escrito em versos, né, em rimas, muito bonito, e na narrativa existem dois núcleos, né? Primeiro começa com o narrador oculto oferecendo o livro, o narrador oculto no caso é o Camões, né? Oferecendo o livro a Dom Sebastião e primeiro pedindo inspiração às musas, né? Como faziam os antigos, toda essa estrutura. Estou olhando para trás porque, né, pode vir a porta abrir e tal e fazer barulho. Então, depois que o narrador oculto faz essa dedicatória, tem esses dois núcleos, como eu falei. O primeiro núcleo são dos deuses gregos decidindo se os portugueses merecem chegar na Índia ou não. E o segundo núcleo são os portugueses em si, no mar, né, navegando. Então é muito interessante porque os deuses, eles fazem um concílio para discutir como é que fica a questão dos portugueses, porque tem dois grandes partidos nesse concílio, né? Quem rege ele, obviamente, é Zeus. De um lado, Vênus, que protege os portugueses. Aliás, esse livro é um deus ex machina do início ao fim, é muito interessante isso. Os deuses agem diretamente no destino, no que ocorre com os portugueses em mar, eu já vou falar disso. De um lado, o partido pró-português, que é liderado pela Vênus, e do outro, partido anti-português, que é liderado por Baco. Vênus, não, primeiro eu vou falar do anti-português. Por que Baco é contra os portugueses? Porque Baco tem medo de que, caso os portugueses cheguem no Oriente, roubem, não tire a fama que ele tinha lá. Porque Baco, se eu não me engano, na história lendária, o deus do vinho, né, ele nasceu no Oriente, né, ele era cultuado. É uma história mais ou menos assim. Então ele tinha medo que os portugueses tomassem a fama dele, né, dos grandes feitos que ele tinha feito, dos grandes feitos que ele tinha realizado nas Índias. E Vênus
por outro lado, ela é do partido português porque ele lembra, em essência, muito da nação que ela amava, né? Segundo Camões, era Roma. Então os portugueses tinham muito dos romanos, até na língua, né? Tem um trecho que ela fala aqui no qual, quando imagina, com pouca corrupção, crê que é a latina, caso a língua, né? É muito bonito, assim, muito bonito. A história é muito interessante. Então tem os dois degladiando, né? Aí a gente vai para o segundo núcleo, né? Eles não chegam a um consenso, né? Baco falou que não quer que os portugueses cheguem, Vênus quer proteger os portugueses de Baco. Então o concílio ele acaba mais ou menos assim, tipo, Zeus ele faz a mediação. Marte, que ele tinha uma antiga paixão pela Vênus, ele intercede em favor da Vênus. Dá-se a entender, antes de o concílio acabar, que Marte, né, que a intervenção de Marte faz a balança pender aos portugueses, né? Mas isso não fica muito claro, assim. Parece que Zeus concorda com os argumentos da Vênus em detrimento de Baco, mas Baco age mesmo assim. Então a gente vai para o segundo núcleo. Um detalhe, eu não vou dar spoilers do final, tá? Só vou criar dar um contexto, um trechinho assim para vocês saborearem. Se vocês tiverem interesse, vão ler o livro, que vale muito a pena. A gente depois do concílio a gente vai para o segundo núcleo, quando os portugueses estão atravessando o Cabo da Boa Esperança, né, na África do Sul atual, né, na curvinha ali da África do Sul. E eles estão se aproximando de Moçambique. E um dos primeiros contatos com os portugueses, quer dizer, os portugueses com os primeiros contatos dos habitantes que moram ali na região, eles descobrem que não são nativos, mas são árabes, né, são mouros, eles acham até que são pessoal da Turquia e tal, mas são árabes mesmo, no caso, que estavam vivendo ali por algum motivo. Então Gama, né, que é um dos principais do livro, ele conversa com o chefe local e tem mostras, né, de muita gentileza entre um e outro, mas o chefe local, o sheik, né, o mestre, o cara que tem o poder, né, da administração, ele no fundo ele tem um ressentimento assim. E Baco, né, como um deus, ele percebe esse sentimento assim, meio essa mal vontade, assim, porque os caras não tinham a mesma religião. Então no livro fica muito claro isso, as diferenças, sabe? Os portugueses são orgulhosos em dizer que eles são católicos e tal, e os caras acham que eles são islâmicos. Então tem esse atrito assim sutil. Então Baco, ele age, ele notando isso, ele desce, ele sai ele é tipo o Sauron, sabe o Sauron dos Seus Anéis, ele depois cria corpo e vai atuar na Terra-média, um negócio mais ou menos assim. O Baco, ele vendo essa hostilidade disfarçada dos islâmicos, ele desce em forma de sheik ou de sábio conselheiro, e na próxima cidade que os portugueses vão, porque eles vão subindo, né, ele começa a colocar pilha nos chefes locais para destratarem os portugueses, para armarem armadilhas para que eles sejam mortos, né? Então muito interessante esse deus ex machina do Baco. Então ele vai tentando fazer treta para impedir que os portugueses cheguem à Índia, assim todo o caminho, de uma cidade para outra. E aí, qual é a salvação dos portugueses? É Vênus, que Vênus manda deusas marinhas, faz intervenções maravilhosas, sabe? Por exemplo, quando os portugueses estão indo para uma próxima cidade, eles pedem, antes de ir, que um navegador que conheça bem a região, navegador nativo, peça para levá-los, né, com segurança pela rota, né, para a próxima cidade.
E Baco faz com que os islâmicos, né, mandem um cara com má intenção, assim, pra jogarem eles para um lugar onde a frota, desculpa, a frota possa ser destruída. Então, quando o piloto, né, árabe, tá mandando eles para um lugar, Vênus ainda assim age nas águas e faz com que os barcos portugueses vão para a cidade que eles estão almejando. É muito interessante. Então vai nessa disputa até a saída da África em direção à Índia. Então tem essa rusga muito forte, né? Depois daí, obviamente, quem estuda história não é spoiler, né? Os portugueses conseguem chegar à Índia. Só que o que acontece no livro eu não vou contar, né? Então, quando eles chegam ainda acontece algumas coisas, também tem a volta. Então eu queria muito poder contar, mas aí vai ficar sem graça. Então, se você tem interesse de ler Camões, é muito interessante. Isso é só um pouquinho, só uma amostra grátis do livro, assim. Leia que você vai se divertir, apesar de ser uma estrutura, não vou dizer cansativa, mas é não habitual, né? Uma estrutura, você ler um livro em versos é uma coisa muito, quem não está acostumado é muito esquisito, mas depois que você pega o jeito, é maravilhoso. Quando eu for falar da Divina Comédia, que também tem estrutura muito parecida, você vai entender melhor, assim, a proposta. Então é isso, né? Tem essa briga, né? Essas intervenções entre Vênus e Baco até os portugueses conseguirem chegar à Índia. Aí o que acontece lá e o que acontece na volta, você vai ter que ler para saber. Beleza? Espero que vocês tenha despertado um pouco do interesse de vocês em ler autores clássicos, né? E um detalhe, uma curiosidade interessante. O Camões, ele sofreu um naufrágio, né, quando ele fazia serviço para Portugal na Índia, e disse a lenda que nesse naufrágio, que foi no sul do Vietnã, né, na altura da foz do rio Mekong, que é um rio que corta o sudeste asiático, no navio, Camões teve que escolher entre salvar o manuscrito dos Lusíadas e salvar a esposa. Eu acho que essa lenda não é verossímil, assim, não é verdade, porque pelo que se tem, né, da biografia do autor, parece que quando ele despertou na noite que o navio naufragou, ela já estava se afogando, já estava morta, um negócio assim. Então ele conseguiu salvar a própria vida, e o manuscrito dos Lusíadas ele foi nadando, né, até uma praia próxima da foz. A história dele é muito interessante. Um dia eu vou fazer um vídeo só contando a biografia do Camões completa, assim. Vale muito a pena. Aliás, é uma história que Hollywood deveria de fazer, assim, porque é história para Oscar. Então, para encerrar o vídeo, eu vou falar um pouco dessa edição da LPM, organizada pela Jane Tutiquian. A Jane Tutiquian, se eu não me engano, ela é da Universidade de... deixa eu ver. Jane Tutiquian é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, leciona literatura portuguesa e luso-africana na URGS, né? URGS, sei lá, Universidade Federal, organizou diversos volumes de... Então, a organização dela do livro é muito interessante, porque ela faz o livro cheio de notas, né? Muito explicadinho, assim, do lado, não sei se vocês estão vendo, do lado aqui e do lado aqui embaixo. A edição que eu tenho do Divina Comédia é organizada pelo Cristiano Martins, que é um poeta mineiro, né? Também tem uma estrutura muito parecida. Então, é interessante porque você vai lendo e no final da página
tem trechos dos versos que ficaram obscuros pro leitor não ficar confuso. Então a Jane Tiquin, ela faz um excelente trabalho neste livro. Uma coisa, você que estiver interessado em ler o livro, a minha recomendação aqui é o seguinte: quando você pega a folha e vai lendo, né, os versos, sempre vai aparecer números, né, das passagens que ficaram assim muito obscuras ou muitos confusam, que no caso as notas de rodapé, né, da Jane Tiquin, ela vai explicando. Minha sugestão disso, para que você leia as notas de rodapé no final da página. Porque se aparecer um número na frase, assim, 6, 7, 8, que depois está explicando no final o que significa, você leia a primeira página inteira e depois leia a nota de rodapé. Porque ele fica fluido, você otimiza o tempo e você vai de página em página. Assim, porque senão vai ficar muito cansativo. Você lê uma frase, depois lê a nota de rodapé. Lê outra frase, depois lê outra nota de rodapé. Então deixa para ler as notas de rodapé quando terminar a folha inteira. Depois passa para outra, lê, e assim você vai. Então é isso. Espero que tenham gostado, né, do vlog do Fudido. Se gostarem, dá um joinha. Nossa, tão piegas esse termo. Faça esse símbolo, né? Clique nesse símbolo. Se não gostar, clique no outro símbolo. Eu vou deixar um e-mail aqui para vocês darem suas sugestões, me xingarem, me elogiarem ou fazerem críticas construtivas. Se porventura tiverem interesse, também é piegas, né, fazer esses pedidos, mas se inscrevam, né? Fazer o que? Não tem o que fazer. Não vão pro Jovem Nerd, não vão pro Omelete, não vão pra esses caras, não. Eles não ligam pra você. Eu ligo pra vocês. Eu sou como vocês. Sou fudido, não é nerd fudido também, tem dinheiro pra ter que comprar essas coisas de sebo e tal, fazer esses videozinhos em celular meia boca, com um som mais ou menos e tal, em lugares que não deve se fazer isso, né, como esse que eu tô agora. Então, tô com vocês, sabe? Vocês falam comigo, eu falo com vocês. Todo mundo se ajuda. É isso. Não sou snob, não sou arrogante. Humildade sempre. E hasta luego. Abraço, gente.